Então, agora nós falaremos dos mamíferos, né? Eles possuem cerca de 5.500 espécies, divididas em 46 ordens, certo? As subclasses são os prototérios, que são ovíparos. Como assim, professor? Existem mamíferos ovíparos? Sim, existem. São o ornitorrinco e a equidna, ok? São animais prototérios, então que botam ovos, porém possuem glândulas mamárias, por isso que são classificados como mamíferos. Aí os metatérios, que são o canguru, o koala e o gambá, que possuem o marsúpio, que é uma bolsa, né, que para terminar o desenvolvimento do feto. E os eutérios, que são os mamíferos placentários, que é o humano, a anta, a baleia, né, e assim em diante. Ok? As características exclusivas dos mamíferos, isso é bem importante. Né? Todos os mamíferos possuem as glândulas mamárias, né? Aí então o nome de mamíferos, presença de pelos, que tem a função, né, de isolante térmico, atração sexual e a camuflagem. Outra característica é o que? As hemácias anucleadas, ou seja, não possuem núcleo. É o único grupo dos vertebrados que possui a hemácia anucleada. Não é que ela não tem núcleo, é que no processo de diferenciação ela perde o seu núcleo, ok? Para que tem a função dessa hemácia nucleada? Como os capilares são muito pequenos, ela não teria uma certa elasticidade, uma certa facilidade para passar nos capilares, uma das funções. Ok? Uma outra característica, apresenta um músculo diafragma, que é o músculo do movimento respiratório que fica entre o tórax e o abdômen. Tal músculo que nós, às vezes, levamos uma pancada, ali quando ele fala, a gente levou uma pancada na boca do estômago e ficou sem ar. Por quê? Paralisou o músculo e não consegue acontecer os movimentos do pulmão. Outra característica exclusiva são que a maioria dos mamíferos apresentam placenta, e a outra característica e última é as vértebras cervicais, essas vértebras que nós temos no pescoço, ok? Outra característica dos mamíferos, né? A pele é queratinizada, né? Podendo apresentar pelos, que como a gente já falou, os pelos têm como função de isolante térmico, atração sexual e também a camuflagem. E aí, os mamíferos possuem as glândulas anexas, que são as glândulas sudoríparas. As glândulas sudoríparas têm a função de secretar o suor, que está relacionado com regulação térmica. E as glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas vão secretar óleo, que tem a função que pode, né, impermeabilizar os pelos. Aqui, né, a gente tem um exemplo da pele, né, em corte, certo? Onde a gente tem aqui o pelo, a glândula sebácea, que fica no tecido adiposo, certo? O músculo eretor do pelo, né? E as glândulas sudoríparas, certo? As glândulas sudoríparas vão então liberar o suor, glândulas sebáceas vão liberar o óleo para impermeabilizar a pele. Aqui, né, a digestão. Eles possuem sistema digestório completo, certo? O intestino dos herbívoros costuma ser mais longo, tá? Uma outra coisa, em ruminantes, que é o boi, o veado, o camelo, o hipopótamo, o estômago é dividido em 4 compartimentos. Por isso que às vezes falam popularmente que o boi, né, possui 4 estômagos, né? Mas tem 4 nomes diferentes. É o rumen, o retículo, o omaso e o abomaso, ok? No rumen e no retículo há bactérias protozoárias produtoras de enzimas que digerem a celulose. Uma coisa, a celulose é um carboidrato, certo? Que, por exemplo, nós não conseguimos digerir. Mas existe uma associação mutualística que nesses animais possui protozoários e bactérias que produzem essa enzima que faz com que, então, digere a celulose. Ok? Os dentes dos mamíferos também apresentam morfologia diversa conforme o hábito que ele alimenta. Olha só. Opa! Espera aí. Travou aqui. Vamos lá, dar um exemplo aqui. Aqui a gente tem um camelo, certo? Olha só. Então, o camelo, quando ele come, ele não, de certa forma, não mastiga. Ele já
come e o alimento, ó, entra no rumen, assim que ele ingere o alimento, ok? E em seguida no retículo. E é atacado pelos micro-organismos que vão digerir, então, essa celulose. Ó, o movimento do rumen e do retículo remetem o alimento de volta para a boca onde é mastigado. Então, o alimento vai para o rumen, vai para o retículo, ocorre a ação, então, das bactérias e protozoários que liberam a enzima celulase, e aí o alimento é regurgitado pela boca onde é mastigado. Por isso que às vezes a gente fica vendo a vaca mastigando, sendo que não está comendo nada, né? Por quê? Ela está triturando, mastigando aquele alimento que voltou do retículo e do rumen para ser então mastigado. E aí depois volta novamente, né? Vai ao retículo e depois para o omaso, né? É no omaso onde ocorre a absorção da água. E aí a massa alimentar entra no coagulador, ok? E sofre o ataque enzimático e em seguida digere-se para o intestino. Dirige-se, né? Vai para o intestino, ok? Olha a circulação, né? A circulação é como das aves, circulação dupla completa. Existem 4 câmaras, 2 átrios, 2 ventrículos, ok? Sistema circulatório fechado, o que significa isso? O sangue passa por dentro dos vasos, ok? Circulação dupla e completa, né? Dupla porque passa 2 vezes o sangue arterial e o venoso pelo coração, e completa porque não há mistura do sangue arterial com o sangue venoso, certo? Uma outra característica que é a reprodução. São animais dioicos, tem macho, tem fêmea. Fecundação é interna, geralmente ocorre dentro da fêmea. O desenvolvimento é direto, ou seja, não tem fase larval. E aqui, conforme as características, né? O ornitorrinco é o prototério, eles são ovíparos, então não apresentam placenta. A fêmea libera ovos, dos quais eclodem os filhotes. Eles são considerados mamíferos porque eles possuem glândulas mamárias. Uma característica interessante é que eles possuem glândulas mamárias, mas não possuem mamilos, certo? O filhote, ele fica lambendo como se fosse o pelo próximo ali das glândulas mamárias, onde ele consegue ali se alimentar. Não tem um mamilo propriamente dito. Os metatérios são os marsupiais, também não apresentam placenta, ou ela é rudimentar, certo? O embrião inicia seu desenvolvimento no útero, então começa o desenvolvimento no útero da mãe, mas o término do desenvolvimento vai ocorrer numa bolsa que é chamada de marsúpio, por isso são chamados de animais marsupiais, que é presente na fêmea, onde ocorre então o término do desenvolvimento embrionário. Aí o que acontece? Ele fica ali dentro daquela bolsa, aí ele sobe ali próximo do peito, né, das glândulas mamárias, para se alimentar. E os eutérios apresentam placenta bem desenvolvida, né, com tempo maior de gestação, né, garantindo a sobrevivência da prole. Que é um exemplo, né, o gorila, o morcego, o hipopótamo e etc. É isso, galerinha. Vamos lá.